Sport Club Internacional. História. Fundação. O clube foi fundado em 4 de abril de 1909 pelo jornalista brasileiro Henrique Pope Lemoy e seus irmãos Luiz Madeira Pope e José Eduardo Pope, que se transferiram de São Paulo para Porto Alegre, em 1901, e encontraram dificuldades para a prática do futebol, uma vez que os principais clubes da cidade, à época, eram restritos a descendentes de alemães. 33. Como, na época, muitos clubes eram identificados com colônias de imigrantes de determinada etnia ou nacionalidade, como o Palestra Itália Paulista, em relação aos italianos, o Vasco da Gama, em relação aos imigrantes portugueses etc., o nome internacional tinha por escopo identificar um clube em que todos poderiam jogar, independentemente de origem, raça ou status social. 34. No dia 18 de julho do mesmo ano, o Internacional realizou sua primeira partida, no estádio do Grêmio, Baixada, situado no bairro Moinhos de Vento. O resultado não poderia ser pior para o Inter, perdeu por 10-0 para o Grêmio. No dia 7 de setembro de 1909, com 5 meses de vida, o Internacional obteve seu primeiro empate contra uma equipe considerada de primeira linha na época. 0x0 contra o Militar Futebol Clube, que no ano seguinte seria o campeão citadino. Mas a primeira vitória viria ainda neste ano, no dia 12 de outubro contra o mesmo Militar, por 2-1, 1913, 1939. Primeiros títulos e estádio novo. Em 1913, o Internacional conquistou seu primeiro título, e de forma invicta, o do Campeonato Metropolitano de Porto Alegre. Esse feito seria repetido no ano seguinte, em 1914. Apesar dos progressos, o incômodo dos grenais permanecia e perturbou a vida de colorados até 1915, quando finalmente venceu o Grêmio por 4-1. A partir da década de 1920, o Inter abriria sua sede e daria lugar no seu time aos jogadores que pertenciam às muitas ligas que organizavam competições entre clubes representativos de negros, a famosa Liga da Canela Preta, por exemplo, de funcionários públicos, de funcionários do comércio e de estivadores. Em 1925, um jogador negro veste pela primeira vez a camisa colorada. Chamava-se Dirceu Alves e atuava na defesa. 35. O reconhecimento estadual aconteceu em 7 de setembro de 1927, quando o Inter sagrou-se campeão gaúcho pela primeira vez, ao vencer o Bagé no estádio da Baixada, antigo estádio do Grêmio, por 3-1, em 2 tempos de 40 minutos. Em 1934, o clube conquistou seu segundo título estadual ao vencer por 1x0 o Grêmio Atlético Farroupilha. A era Eucaliptus. Os primeiros treinos do Inter, em 1909, foram em um terreno baldio no fim da Rua Arlindo, entre a Saldanha Marinho e José de Alencar. Em 1910 o time foi para o campo da Várzea, dividido com o time do Colégio Militar, na Volta do Cordeiro, referência ao comerciante português José Antônio Cordeiro, que cedeu um galpão onde os jogadores guardavam as goleiras depois de cada treino e jogo, para evitar que elas fossem roubadas por ladrões de madeira. Sulcos no chão eram marcados com leite de cal para demarcar as linhas do gramado, em dias de futebol. Em 1929 o engenheiro Hildo Meneghetti foi eleito como presidente do Inter e encontrou um terreno disponível na Rua Silveiro, que na época estabelecia o limite da cidade de Porto Alegre. O Inter fez a compra, e teve, finalmente, o seu primeiro patrimônio, 20 anos depois de sua fundação. Meneghetti colocou à venda ações para a construção do novo Estádio dos Eucaliptos. A inauguração foi em março de 1931, com um Grenal, vencido pelo Inter por 3-0. O Eucaliptus, que mais tarde ganhou o nome de Hildo Meneghetti, tinha inicialmente 10.000 lugares, com um pavilhão de madeira na Rua Silveiro e uma arquibancada de cimento no lado oposto. Copa do Mundo de 1950. Para a Copa do Mundo de 1950 o pavilhão da Silveiro também passou a ser de concreto, por exigência da Confederação Brasileira de Desportos, CBD. O Mundial teve 2 jogos no estádio. Suíça 2, 1 México. Iugoslávia 4, 1 México. A última partida no Eucaliptus foi disputada em março de 1969. O Inter ganhou do time mais antigo do futebol brasileiro, o Rio Grande, por 4-1.
O velho ídolo Tesourinha entrou só no final, jogou alguns minutos, e arrancou a rede de uma das goleiras do estádio. Resistiu ao tempo por mais de 80 anos no bairro Menino Deus. Em agosto de 2010, foi anunciada a sua venda para uma construtora. Equipe do Internacional em 1942, ano em que o rolo compressor conquistou seu terceiro campeonato gaúcho consecutivo. 1940, 1968. O rolo compressor e projeção nacional. O rolo compressor foi um time extremamente ofensivo, que durou de 1940 até 1948, conquistando 8 estaduais em 9 anos. O motivo de tamanha superioridade datava de 1928, ano que o Inter passou a utilizar jogadores negros em seu grupo, prática ainda não adotada pelo rival Grêmio até 1952. Isto acabou fortalecendo a equipe, que não tinha restrições e acabava sempre com os melhores jogadores, além de criar o carinhoso apelido de Clube do Povo. Esta equipe contou com vários dos maiores craques já surgidos no Internacional. 36. Em 18 de novembro de 1945, o Internacional ganhou o inédito título de hexacampeão gaúcho, na Timbaúva, estádio do Força e Luz, jogando contra o Pelotas. A partir daí é que o apelido de rolo compressor dado por Vicente Raó ganhou fama. Os grandes clubes do eixo Rio-SP apareciam com propostas milionárias, mas os jogadores recusavam-se a sair de Porto Alegre. 37. Estreia no Campeonato Brasileiro e campanhas de destaque. A década de 60, uma época difícil para o Internacional no futebol, que se dedicava à construção do estádio Beira-Rio, foi marcada pela conquista do Campeonato Gaúcho de 1961 e também pela estreia na Taça Brasil, em 1962. O time colorado fez uma campanha histórica, sendo semifinalista e eliminado pelo Botafogo de Garrincha após 2 empates por 2-2 e um jogo extra. A primeira vitória de um clube gaúcho frente a um clube paulista em São Paulo aconteceu no dia 28 de maio de 1967. O Internacional venceu o Corinthians por 1-0, no Pacaembu, valendo a fase quadrangular final do torneio Roberto Gomes Pedrosa daquele ano. 38. O Corinthians estava invicto a 15 partidas e parecia imbatível. O time colorado também foi vice-campeão dos Robertões de 1967 e 1968, ao ser derrotado nas finais por Palmeiras e Santos, respectivamente. 1969, 1979. A década de ouro e o domínio colorado no Brasil. Exatamente no ano em que estava terminando uma longa hegemonia do Internacional no futebol gaúcho, 1956, começou a história da construção de um grande estádio, o Beira-Rio. No dia 12 de setembro de 1956, o vereador Praim Pinheiro Cabral, um homem do futebol, que por várias vezes presidiu o Inter, apresentou na Câmara de Porto Alegre o projeto de doação de uma área que seria aterrada no Rio Guaíba. Na verdade, o Inter estava ganhando era um terreno dentro da água. Só em 1959 o clube fincava as primeiras estacas do Beira-Rio.